Por favor. Nesta noite eu quero falar com vocês em Hebreus capítulo 3, versículos 7 ao 11. Não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. Algumas pessoas já têm as minhas notas nos seus celulares, nos seus tablets. Se você observar alguém olhando as notas no celular, se você quiser, pede para que ela te envie pelo WhatsApp. Não agora, por favor, hein? E nada de colocar no Vibra aí. Eu mando para todo mundo e eu espero que vocês entendam que essas notas ainda não foram corrigidas. Pode haver algum erro de concordância, faltando palavras. Porque quando a gente digita ou faz, é difícil achar os erros. Sempre alguém que lê com mais calma acaba encontrando, né? Em Hebreus capítulo 3, versículos 7 ao 11, diz o seguinte: por isso, como diz o Espírito Santo, se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos, como foram os seus antepassados, quando se revoltaram contra ele, no dia em que eles o puseram à prova no deserto. Ali, os antepassados de vocês me desafiaram e me puseram à prova, embora eles tivessem visto o que eu fiz durante 40 anos. Por isso, fiquei irritado com aquela gente e disse: eles são gente de coração perverso e não querem obedecer aos meus mandamentos. Eu fiquei irado e fiz este juramento: eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. O livro de Hebreus foi escrito para judeus cristãos que estavam espalhados pelo mundo todo depois da grande perseguição que ocorreu em Jerusalém. Eles perderam tudo. Perderam seu local de trabalho, perderam seus negócios, perderam suas casas. Alguns até conseguiram vender. Passar para frente, venderam o ponto. E você sabe como são os judeus. Eles sempre se ajudam. E eles compartilhavam do dinheiro ganho com outros judeus que estavam numa situação muito pior. Nós lemos isso em Atos, né? Que eles compartilhavam uns com os outros. E então, o livro de Hebreus foi escrito assim, para esses judeus cristãos que se espalharam, e o autor desse livro usa dezenas e dezenas de passagens do Velho Testamento
porque você sabe que o Velho Testamento é um livro que trata da história judaica, para provar que Jesus Cristo é o Messias. E que o sofrimento nesta vida, por mais longo que ele pareça aos nossos olhos, é breve. Porque a nossa vida é muito breve, ela passa muito rápido. E que os anos nesta vida não se comparam às delícias e aos prazeres que nós vamos experimentar na eternidade. Deus começa aqui falando para nós com uma condicional. Caso, se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos, não sejam endurecidos de coração, não tenham corações duros. E então ele cita como foi o povo lá no deserto, que provocou a ira de Deus. Como é a ira de Deus? A ira de Deus, ela se revela pelo seu desprezo. Algumas pessoas insistem tanto em errar, insistem tanto com orgulho e egoísmo, que chega uma hora que Deus diz: você quer isso? Viva do jeito que você quer. E essa pessoa, então, vai viver sua vida. Alguns até se enriquecem, outros não. Mas ambas as vidas são espiritualmente destruídas. Destruídas no seu caráter moral, nos bons costumes, na sua influência, porque ele passa a se tornar uma pessoa destruidora. Ela passa a contaminar outras pessoas também. Então Deus pede que as pessoas não sejam teimosas, como foram os antepassados, e que façam a sua vontade, que andem dentro da sua vontade. E eu faço um questionamento agora. Por que Deus pede que façamos a sua vontade? Sempre que nós lemos a Bíblia, e sempre que eu li a Bíblia, observei ao longo do tempo o desejo de Deus que os homens façam sua vontade. E Ele nunca irá fazer com que alguém não a faça. É do interesse de Deus que o homem cumpra os seus planos, faça a sua vontade, cumpra os seus planos, porque Ele quer abençoar essa pessoa. Mas pessoas me dizem: Deus é injusto assim. Por que tem que fazer só a vontade dEle? Ele é orgulhoso? Parece egoísta, mas não é assim. Quando nós fazemos a vontade de Deus, nós tiramos os olhos do nosso orgulho, do nosso egoísmo. A única maneira de combatermos o nosso orgulho, o nosso egoísmo, é fazendo a vontade de Deus. Quando nós fazemos a vontade de Deus, nós adquirimos a capacidade de prestarmos atenção ao nosso próximo. Nós saímos do nosso mundo particular e então passamos a respeitar os direitos das pessoas, a legitimidade das pessoas, a realidade de suas vidas. Passamos a considerar a nossa fragilidade. Passamos então a avaliar o nosso comportamento. A vontade de Deus, quando é feita, ela traz grandes benefícios e utilidade, tanto ao reino de Deus, onde a igreja está inserida, como à própria sociedade. O cristão que faz a vontade de Deus é um elemento por demais útil em nossa sociedade. Então, que eu procure uma vida abençoada
para abençoar outras pessoas. Por quê? Porque quando eu faço a vontade de Deus, Deus promete me abençoar. Em segundo lugar, qual é o significado de abençoar? Veja, se eu estou procurando uma vida abençoada para abençoar outras pessoas, eu tenho que entender o que significa abençoar. O que significa? Abençoar não é apenas dizer, Deus te abençoe, tenha um dia abençoado. Não é apenas desejar que Deus abençoe fulano, ciclano ou beltrano. Abençoar significa fazer algo de bom. Significa ter atitudes que vão ajudar pessoas. Eu sei que é muito bom quando nós nos cumprimentamos e dizemos, Deus te abençoe. Mas isso não é propriamente abençoar alguém. A menos que essa pessoa esteja passando por uma grande dificuldade, não encontra ninguém que a escute, e você para ali e diga, olha, se você quiser confiar em mim, eu estou à sua disposição, senão eu gostaria de orar por você, porque eu quero que Deus abençoe. Então você está fazendo algo por essa pessoa. Se Deus manda você dar alguns trocados para alguém, você está abençoando essa pessoa. Se Deus pede que você dê roupas para essa pessoa, então você está abençoando essa pessoa. Desejo que Deus abençoe, também é uma boa coisa, porque você vai orar por essa pessoa. Às vezes, eu vejo certos filhos que saem de casa e diz, pai, tchau, Deus te abençoe, meu filho. Mas o pai não faz nada. O filho chega em casa, ele não conversa com o filho, ele não trata bem, eles não têm grandes diálogos. Então esse Deus te abençoe não passa mais do que um ritual. Nós sabemos o que está escrito no livro do Gênesis, e eu vou colocar a referência aqui. Em Gênesis capítulo 12, versículo 3, Deus disse a Abraão o seguinte, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, eu abençoarei todos os povos do mundo. Vamos ver como é que ele inicia. Como é que ele inicia? Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Isto é, Abraão, eu chamei você. Eu chamei você para formar um povo através da sua vida. Vou formar uma nação. E você vai andar na minha presença. As pessoas que ajudarem você, as pessoas que não atrapalharem o seu caminho, eu vou abençoar também essas pessoas. Mas, aqueles que atrapalharem o seu caminho, aqueles que lhe fizerem mal, eu vou desgraçar a vida dessas pessoas. Ora, meu irmão, isso não se aplica somente à vida de Abraão, mas isso se aplica a Moisés, a Davi. Quem mais vocês podem se lembrar? Do Velho Testamento. Daniel, Jó, Jeremias, Josué, Jacó. Vamos lá? Esther. Você se lembra de Esther? Quem é que tentou prejudicar Esther? Mordecai. Ele mandou fazer uma forca. Ele queria que os judeus fossem ali na Babilônia, exterminados. No entanto,
Quem acabou sendo enforcado na forca que ele mandou construir foi ele mesmo. Oi? Amã, desculpe, o que eu estou falando? Me perdoe, me perdoe. Volta a fita. Amã. Amã. Ele tentou, Mordecai era o que ajudava a Esther. Então, veja só, quando a Amã mandou construir aquela, fiquei vermelho? Não, já perdi a vergonha mesmo. Então, veja só, quando Amã construiu aquela forca, tentando destruir o povo judeu, ele mesmo acabou sendo enforcado naquele lugar. Não é assim? Então, que você repare nesse versículo de Gênesis o seguinte: por meio de você, Deus vai agir através de Abraão. Não é? Deus vai agir através de Abraão para abençoar pessoas. Deus quer fazer coisas para as pessoas, mas Ele só faz isso por meio daquelas pessoas que Ele chama e que se tornaram uma bênção nas mãos de Deus. Eu volto a dizer, esta promessa de Deus não é somente para Abraão, Isaías, Daniel, Amã, olha só, Mordecai, Esther, Ruth, Gideão, Débora e etc. Mas nós devemos incluir todos nós. Você deve ter recebido um chamado de Deus. E se você está aqui nesta noite é porque um dia Deus chamou você. Porque há tantas coisas para você estar fazendo no mundo. Algumas pessoas vêm aqui e quando eu começo a falar, elas põem a mão na cabeça, olha para o relógio, olha para o joelho, olha para o sapato, olha para a porta. Não vê a hora de sair. É que nem cachorro esperando a hora do portão abrir. Não vê a hora de ir para a rua e passear. Mas se você está aqui pela vontade de Deus, e você ama e tem prazer em ouvir a palavra de Deus, em aprender as coisas de Deus, é porque você tem um chamado. E esse chamado continua valendo. Agora, a razão de Deus tê-lo chamado é para que você se torne uma bênção. O que é ser uma bênção? Ser uma bênção é ser uma pessoa capacitada para abençoar. Abençoar tanto Deus como pessoas. Nós fazemos coisas boas para Deus ou não? A Bíblia fala sobre abençoar o Senhor. A Bíblia fala sobre abençoar pessoas. Nós fazemos coisas boas para Deus e fazemos coisas boas para as pessoas. Isso é abençoar. Abençoar exige atitudes, mais do que palavras. No entanto, nesta lista de nomes que nós mencionamos, não podemos deixar de fora Jesus. Não é? Jesus é o próprio Deus que veio à terra em carne. Ele se encarnou e ele veio abençoar as pessoas. Ele veio trazer a bênção de Deus. A bênção de Deus nem sempre é carro, casa, namorada, namorado, marido, mulher, boa conta bancária, emprego. Não! A bênção de Deus tem muito mais a ver com a saúde espiritual do que qualquer outra coisa dessas. Porque se você não for uma pessoa espiritualmente saudável, você não saberá lidar com as coisas que vêm à sua mão. Concordam comigo? Irmãos, eu estou meio devagar, vocês me perdoem aí, mas tenham paciência, tá bom? Ok? No entanto, existe mais uma coisa, que é instrumento de bênçãos, é a igreja. Nós não somos chamados por Deus? Qual é o nosso papel então? É abençoar pessoas, é abençoar a Deus, é abençoar a igreja.
Veja, Abraão recebeu de Deus o seguinte: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Qual é a palavra que Jesus deve ter recebido de Deus, se não essa também? Qual é a palavra que Daniel recebeu de Deus, se não essa também? Qual é a palavra que aquele que é chamado de Deus recebe, se não é essa também? Se você é uma pessoa de Deus, extremamente de Deus, ai daquele que tenta travar seu caminho. Deus vai defender sua vida. Ele vai defender você. Eu tenho pena daqueles que se levantam e judiam dos filhos de Deus. Esta semana, no Afeganistão, uma irmã possivelmente já deva ter sido executada pelo crime de falar da Bíblia. Sim, os islâmicos a sentenciaram à morte. Eu não estou aqui fazendo qualquer apologia de ódio aos islâmicos, porque há muitos islâmicos, gente boa, que tem a cabeça no lugar, como há muitos cristãos que têm cabeça no lugar, e muitos cristãos que Deus me livre. Assim como há muitos islâmicos, que você tem que tomar um cuidado terrível, porque o fanatismo está presente em toda parte. E lá no Afeganistão, ela foi sentenciada à morte, pelo crime de ser uma missionária, de evangelizar pessoas, de mostrar a graça e o amor de Deus. Então você veja, eles chegaram ao ponto de matar essa pessoa. Você acha, você pensa, que Deus os deixará impune? Mas de forma nenhuma. Não os deixará, porque Deus sempre irá defender os seus. O problema é que nós pensamos que Deus nos defende, nos livrando de todos os problemas, mas isso não é verdade. Muitas vezes Deus permite que nós passemos por situações que nós não queremos. Nós choramos. Entramos às vezes até em desespero. Mas o Espírito de Deus que habita na vida daquele que é chamado pelo Senhor, sempre advertirá: olhe para Deus, seja corajoso, suporte, tenha coragem, seja firme, tenha bom ânimo. No mundo vocês vão passar por aflições, disse Jesus, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então, todo filho de Deus verdadeiro recebe esta palavra: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Se eu estou fazendo o meu papel, se a minha vocação está sendo dirigida por mim corretamente, com temor a Deus, eu tenho muita pena daqueles que se levantam contra a minha vida, contra o ministério de Jesus Cristo através de mim. Porque se você percebe bem aqui, ele diz, por meio de você. Isso é um ministério. Diz, eu vou agir por meio de você. Se qualquer pessoa se levanta contra aquele pelo qual Deus está agindo, essa pessoa vai sofrer consequências. Não significa que ela vai perder tudo que tem, blá, 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 mas ela vai ter algum tipo de consequência desagradável, porque Deus não deixa impune. Mas deixe-me dar um alerta a vocês. Quem ama a Jesus, ama a sua igreja.
Como é que eu posso abençoar Jesus? Abençoando a sua igreja, fazendo tudo de bom por ela. Mas o que é esse tudo de bom? É o que vem à minha cabeça? Não. Fazendo o que Deus nos pede para ser feito. Deus não espera que você chegue neste lugar com um espírito filantrópico ou altruísta. O que Deus espera é que você faça o que deve ser feito, segundo a sua vontade. Você não deve fazer as coisas simplesmente porque alguém se levanta e diz, é isso que precisa ser feito, é aquilo. Nós temos que fazer aquilo que Deus está nos pedindo para fazer. E nós devemos nos engajar nesse propósito. Então, quando nós assim agimos, ai daqueles que se levantarem contra nós. Jesus declarou o seguinte, em Mateus capítulo 5, verso 6. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará como? Completamente satisfeitas. Ora, aí está. Abraão, eu vou agir por meio de você. Ora, para Deus agir através da vida de alguém, esse alguém precisa estar disposto a fazer o quê? A sua vontade. É a vontade de Deus que deve prevalecer. Por quê? A pessoa que faz a vontade de Deus é uma pessoa completamente o quê? Satisfeitas. Quando nós lemos a Bíblia, você vê pessoas que tiveram grandes vitórias. Mas quando você olha direitinho nas páginas da Bíblia, você vê que essas mesmas pessoas que tiveram grandes vitórias, sofreram muito. Alguns foram cerrados ao meio, alguns foram crucificados, alguns morreram em estacas, alguns morreram apedrejados, foram injuriados, perderam suas famílias e por aí vai. Então, Deus não está dizendo que aquele que faz a vontade de Deus estará andando com sorrisos nos lábios. Mas Deus está dizendo que aquele que faz a sua vontade, ele é uma pessoa feliz. O que é uma pessoa feliz? A palavra feliz significa abençoado. É a pessoa que tem dentro de si um desejo fortíssimo de continuar fazendo a vontade de Deus, de continuar sendo útil nas mãos de Deus, para levar a graça, a bondade, o poder e a misericórdia às pessoas. E por isso ela é feliz. Ainda que ela sofra, ainda que ela passe por situações difíceis, ela é uma pessoa feliz. Por quê? Porque ela é uma pessoa completa. Uma pessoa completa é uma pessoa feliz. É uma pessoa completa, ora essa. Quando falta alguma parte, essa pessoa está com um vazio. Ela não se encontra. Há pessoas que sofrem de traumas, há pessoas que sofrem de síndromes, há pessoas que sofrem de não dormem bem à noite, como chama? Insônia. Então essas pessoas são felizes? São completas? Claro que não. Mas Deus dá a estas pessoas a capacidade de serem completas. O salmista diz, a quem eu temerei? Não é? Ele diz, em paz me deito, logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar tranquilo. Com certeza, há noites em que nós não conseguimos dormir bem. E então, no outro dia, nós apresentamos nossa alma ao Senhor, ou naquele instante mesmo, e pedimos que Ele nos ajude a enxergarmos aquilo que nós não estamos vendo. Para com essa história de que qualquer coisa é o diabo, é o diabo. É o diabo sim, ele está sempre ao nosso redor,
rugindo como um leão, procurando a quem engolir. Então, não se deixe engolir por ele. Não permita que ele te engula. Em vez de você ficar olhando para ele, olhe para Deus. É engraçado como algumas pessoas estão apavoradas, aí diz assim, é o diabo, sai em nome de Jesus, diabo. Essa pessoa não consegue controlar a si própria, vai controlar o diabo. Responde para mim. Essa pessoa tem que buscar a face de Deus, fortalecer sua alma, ficar forte, firme. Isso não é uma questão de 40, 50 dias. Quando você entra na presença de Deus, a graça de Deus é derramada na sua vida. E você nem precisará ficar preocupado em ficar expulsando os milhões de demônios que estão aí ao seu redor. Porque você será abastecido pelas miríades de anjos que o Senhor envia dos céus para abençoar sua vida. Pode ter certeza do que eu estou falando. Então, que eu me esforce para fazer a vontade de Deus, pois assim serei tanto abençoado por Ele, como abençoarei outras pessoas. Então nós vimos, o que é abençoar? Vocês guardaram a ideia ou não? Abençoar o que é? Fazer algo por alguém. Fazer algo tanto a Deus como para pessoas. Não é só falar. Não é só falar. Imagine, se eu tiver em condições físicas boas, eu vou estar lá cumprimentando os irmãos que passam por ali. Se não, vou ficar por aqui mesmo. E aí alguns vêm aqui e nós falamos, olha, Deus te abençoe. Mas não pode ser apenas um desejo. Eu estou me comprometendo, toda vez que eu digo Deus te abençoe, eu estou me comprometendo a me tornar um instrumento de Deus para abençoar a quem eu estou querendo que seja abençoado. Deu para entender ou não? Então, não caia no engano de dizer, Deus te abençoe, e esquece. Quando você diz Deus te abençoe, significa que você está se comprometendo a se tornar um instrumento para abençoar aquela pessoa lá. Vamos em frente, que atrás vem gente, sai da frente, que lá vem os crentes oxentes. Então, em terceiro lugar, não sei porque eu coloquei lá 33, acho que meu coração está meio ruim, falei 33. Muitos enganam a si mesmos, desprezando uma vida íntegra. Para abençoar pessoas, é necessário que você busque uma vida íntegra. Para você vencer demônios, para você vencer a si próprio. Você não vence a si próprio com pensamentos dúbios. Você, quando está em dúvida, você é como a onda do mar, que vai e vem, e vai e vem. Uma hora você crê, outra hora não crê. É necessário que você busque a face de Deus, mas que você procure ter uma vida íntegra. Há muitos anos eu ouço pessoas que vêm e me dizem, sabe, Walter, eu sinto que Deus não me quer, não. Mas eu pergunto, por quê? Ele nunca mostra o seu poder para mim. Quer saber de uma coisa a mais? Ele nunca responde sobre aquilo que eu quero. Ele nunca me dá o que eu quero. Se ele fizesse o que eu estou pedindo, muito bem. Mas ele nunca me dá. Então, quer saber de uma coisa? Eu vou viver do jeito que eu quero, vou viver segundo o meu ponto de vista e fim de papo. Vou viver a minha vida. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar. Olha como eu pego, tudo bem? Não, mas tá bonito, vamos fazer o coro bonito. Deixa a vida me levar.
E cantaram na afinação, hein? Tá certo. Ah, legal. Então, veja lá. Por que essas pessoas não se entregam a Deus? Qual é o problema? Por quê? Por causa dos seus interesses próprios. Ah, Deus não mostra para mim o seu poder. Ah, Deus não me dá o que eu quero. Ora, há quanto tempo eu sirvo a Deus? Então, certo dia, há um tempo atrás, melhor dizendo, uma pessoa se encontrou comigo e começou a chorar na rua. E disse assim, mas não é justo isso, você não. Minha família foi tão abençoada com as suas orações, com a sua vida. Eu não aceito isso, não é justo. Como é que você pode estar aí com câncer? Porque isso não pega nesses bandidos, esses bandidos nunca ficam doentes. E eu ouvindo aquela conversa toda, e ele bravo na rua, foi lá em Valinhos, e ele, não acredito nisso que eu estou vendo, não pode, isso não pode acontecer, Deus não está sendo justo com você não, Walter, isso precisa acabar, não aceita, não, você não pode continuar vivendo assim, de forma nenhuma. Meu Deus, o que eu faço para calar a boca desse homem? Nessa vida, o que nos acontece não é questão se é justo ou não. Eu não tenho condições de avaliar o que é justo ou não. Deus permite que nós passemos por situações para nos fortalecer em alguma área, para nos corrigir e também para fortalecer e corrigir outras pessoas. Quando você começa a se lamentar, até aí tudo bem. Mas se você caminha no caminho da lamentação, caminha no caminho é bom, né? Se você anda no caminho da lamentação, isso pode se tornar uma amargura. E então você deixa de fazer algo pelas pessoas, que é ajudar e corrigir. E então você não abençoa ninguém. Você não faz a vontade de Deus, porque o seu coração se endureceu. Por que essa pessoa então não quer saber de Deus? Por causa dos seus interesses próprios. Vocês estão comigo ou está chato? Hã? Está chato ou não? Então tá bom. Muitos têm medo também de se entregarem a Deus, porque têm medo de se sentirem o quê? Rebaixados. Imagine essa história de me entregar a Deus, eu não vou poder mais fazer o que eu quero, eu não vou ser mais senhor da minha vida, porque é isso que eles querem. Determinar o estilo de vida que querem viver, determinar o presente, determinar o futuro. Eles querem determinar tudo o que são e o que serão. E não é assim. Quando uma pessoa deixa de perceber que a graça e a bondade de Deus na sua vida, o que ela passa a buscar, senão os seus próprios interesses? A maioria dessas pessoas que frequentam igrejas e vão atrás de corrente, campanha, vocês vão me perdoar, vou falar com todo respeito, são pessoas que não entendem a graça de Deus. A única coisa que elas entendem é que Deus existe para dar a elas o que elas querem. Acaba uma campanha e vai lá e vai fazer outra. Acaba outra campanha, vai lá e vai fazer outra. A Bíblia fala que Deus nos dá muito mais do que podemos imaginar. Mas você foca em um problema e diz, esse é o meu maior problema, quando o maior problema é você. Se você não é consertado dia a dia, os problemas irão se avolumar na sua vida. E mesmo consertado, pessoas, terceiros, fazem questão de trazer volumes e volumes de problemas e jogar sobre você. Você nunca vai se livrar de problemas. E o que você vai fazer? Viver sempre em correntes e campanhas? Você está desagradando a Deus.
você está entristecendo a Deus. Por quê? Esses tipos de coisa anulam a proposta de Deus de falar com a pessoa. Se Deus quiser falar com a pessoa, eu quero que você passe por este vale, a pessoa não irá escutar. Porque tudo que ela quer é se livrar do problema. Ela não vai ouvir. Por exemplo, se você está ouvindo Deus agora, não seja teimoso. Não endureça o teu coração. Não seja duro de alma. Deus pode estar dizendo, eu não vou curar você. Eu não vou livrar você da sua sogra. Você vai passar por essas situações difíceis. E você terá que passar. Mas como? Você tem que aprender a fazer a vontade de Deus. Você tem que ter vontade, fome e sede de fazer a vontade de Deus. Mas as pessoas que vivem buscando somente os seus próprios interesses, raramente essas pessoas se preocupam em amar a Deus e amar o próximo. Eles nunca vão aprender sobre essa grande lei áurea que Jesus ensinou. E além do mais, são pessoas que mentem, são pessoas que enganam, e não percebem que estão enganando a si próprias e outras pessoas. São pessoas que vão perdendo o seu caráter. Quando você só foca o que você quer e não foca o que Deus quer, você vai se tornando uma pessoa desajustada, ansiosa, depressiva. Você vai se afundando nas suas tristezas, nas suas dúvidas, na sua insegurança. E, tão insegura que é, você pode passar a enganar as pessoas, porque você acabará mentindo. Portanto, que eu não engane a mim mesmo, enganando pessoas. Porém, que eu busque uma vida que se caracterize pela integridade. Há pessoas que estão andando ao nosso lado, que nós não conhecemos de fato quem elas são. Elas se apresentam com um ar de piedade, mas negam o poder de Deus. Jesus disse, este povo diz que me ama, mas o seu coração está longe de mim. Você tem que tomar muito cuidado com as pessoas que se apresentam diante de você, não como espirituais, mas como espiritualizadas. Elas se espiritualizam, elas vestem uma roupa de espiritualidade e começam a baforar um hálito, que ele diz que é o hálito do Espírito Santo, que é a voz de Deus, quando na verdade não passa de interesses próprios. O que essas pessoas querem é manipular, dominar pessoas. Elas jamais conseguirão conduzir pessoas a Deus. Dividem igrejas, separam bons amigos. É tudo isso que essas pessoas fazem. Eles não são capazes de unir ninguém. Eles apenas dividem, porque são aproveitadores e traidores. Em quarto lugar, como as pessoas se comportarão nos últimos dias? Se nós estamos falando sobre integridade, se nós estamos falando sobre pessoas que abençoam porque fazem a vontade de Deus, como as pessoas serão nos últimos dias? Então agora eu peço que vocês abram suas Bíblias, porque o texto é um pouco grande, eu não vou colocar aqui. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 ao 5,
E eu vou ler na Bíblia, na nova tradução da linguagem de hoje, peço que vocês que nos visitam, nos perdoem. Eu sei que a versão de vocês é um pouco diferente da nossa. Não que a nossa seja melhor ou mais correta, não é isso. Mas ela é mais fácil de se entender. Por isso que nós usamos, tá bom? Se você está do lado de alguém que tem a nova versão, você leia junto com esta pessoa. Acharam 2 Timóteo? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga assim, ó, Jesus me salve. Bom, ninguém falou, todo mundo achou. Todo mundo achou ou não? Quem não achou, diga, eu estou no caminho da salvação. Então vamos lá. Ei, Marlene. Você toma cuidado com as pessoas que andam ao seu redor, porque elas têm mania de se colocarem como vítimas, de coitadas, de necessitadas. Vocês estão entendendo? Mas no fundo, essas pessoas não querem mudar. Elas são orgulhosas e egoístas. Elas não se submetem ao princípio que rege o bem-estar e os bons costumes. Elas não querem abençoar outras pessoas. Elas são interesseiras. E se elas entrarem nas suas vidas, a única coisa que elas vão tentar fazer é tomar de você alguma coisa. Deus me livre de ser assim. Então, e tem me livrado há 40 anos de ministério. Como as pessoas se comportarão nos últimos dias? Veja a advertência do apóstolo Paulo. Lembre disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão o quê? Egoístas. Veja que ele começa como? Egoístas. Mas ele começa dizendo que os últimos dias serão dias difíceis. Serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos pais e não terão respeito pela religião. Significa que essas pessoas não farão nada de bem a Jesus Cristo. Eles são assim porque não respeitam a religião. Tá certo? Uma pessoa pode estar aqui todos os domingos sem nenhum respeito pela ação de Deus. O que é religião? O que ele está dizendo aqui? Respeitar a religião, o que é? É não respeitar o trabalho que Deus teve para religar esta pessoa que estava afastada dele, e ele veio, procurou, e religou essa pessoa com ele. Essa pessoa não respeita esta conexão. Essa pessoa não tem temor. Ela continua fazendo o que bem entende, o que quer. Ela não respeita isso. É isso que ele quer dizer aqui. Porque religião vem de uma palavra que é religare. Religar. Então, religar significa religião. Deus estava separado, mas pelo seu amor, ele conseguiu reconectar este homem. Você veio da eternidade. Você é um projeto de Deus na eternidade. Você nasceu neste mundo e o que fez? Se separou de Deus. Porque você seguiu seus interesses. Mas em um determinado momento, Deus conseguiu reconectar você. Agora, se você não tiver respeito por esta reconexão, você vai continuar vivendo do jeito que você sempre viveu. Só que com uma consciência, né, que diz que você é cristão. Tá? Você tem uma voz interior que diz que você é cristão, quando na prática você não é. Porque Jesus disse, pelos seus frutos vocês conhecerão quem são e quem não são. Tá bom? Continue. Não terão o quê? Amor pelos outros. E serão o quê? Duros.
caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do quê? Do bem. Eles não são capazes de fazer o bem. Porque eles têm o quê? Um coração duro. Vamos continuar. Serão o quê? Traidores. Quem são os traidores? São pessoas que você recebe. Quantas pessoas você já recebeu na sua casa? Sentaram-se à sua mesa. Comeram com você. E por alguma razão tola, essas pessoas hoje se tornaram suas adversárias. Já passaram por essa experiência? Quem já passou? Veja só, serão traidores, atrevidos, cheios de orgulho. Olha lá, o egoísmo leva aquilo e diz por que eles são assim. Por que são egoístas? Por que eles são egoístas? Porque são cheios de orgulho. O orgulho é que leva ao egoísmo. E o egoísmo leva a essas práticas. E então o apóstolo Paulo diz: amarão mais os prazeres do que a Deus. Paulo está dizendo, eles serão pessoas, segundo uma filosofia que está em moda, chamadas de hedonistas, com H, hedonistas. Hedonistas é aquele que tem prazer no prazer. Qualquer coisa que lhe dá prazer, ele vai e faz. Então hoje, vou ficar, senti vontade de beijar o seu Moraes. Eu estava vendo uma pegadinha outro dia, na televisão, muito engraçado. O camarada vai na rua e diz assim, escuta, nós estamos fazendo um casamento lá e precisamos de uma testemunha. O camarada entra, o juiz de paz disfarçado é um ator, ele dá o livro e a pessoa então assina o livro. Assina o livro, aí, como é seu nome? Meu nome, vamos supor, Cláudio. A artista está do lado, é uma velhinha, feia que dói. Aí ele diz assim, bom, nesta noite, dona Filesbina, a senhora aceita o seu Cláudio como seu legítimo esposo? Ele entra em desespero. Você imagina a situação que ele fica, né? Vamos lá. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão o quê? Ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Qual é o conselho de Paulo? Fique longe dessa gente. Quando Paulo diz isso, fique longe dessa gente, por que ele está falando isso? Você se lembra da palavra que Deus disse a Abraão, que nós lemos? Vamos lá? Já não lembram mais, né? Porque vocês estão pensando o quê? No frango e naquele macarrão gelado que está lá na geladeira, que precisa ser ressuscitado agora quando você chegar em casa. Então vamos lá, o que Deus disse a Abraão? Está aí porque Paulo disse, fique longe dessa gente. Porque essa gente se transformou num instrumento de amaldiçoar pessoas. Mas o que é amaldiçoar? Amaldiçoar não é rogar praga, gente. Amaldiçoar é fazer o que é mal. Se abençoar é fazer o que é bom, amaldiçoar é fazer o que é mal. Quando Paulo usa a expressão aqui no versículo, que ele diz aqui, amarão mais os prazeres
do que a Deus, essa expressão significa o quê? Significa que esta pessoa está se tornando sócia dos prazeres. E não só isso, uma divulgadora dos prazeres mundanos. Ela então proporciona às pessoas o ambiente, a situação, a motivação para que tudo aquilo que desagrada a Deus seja feito, seja praticado. É o que Paulo diz em Romanos. Eles não somente fazem o que é feio, mas ensinam e motivam as pessoas a fazerem o que não presta. Então Deus diz: fique longe dessa gente. Cuidado com essas pessoas que não têm uma vida de integridade. Eles aparecem, você acredita neles, e daqui a um tempo eles começam a mostrar quem são. E você não fique chorando, olha o que eu fiz, olha, olha não sei o quê. Para, simplesmente se afaste e continue a praticar a vontade de Deus, porque é isso que completará a sua vida e deixará você satisfeito. Por que essas pessoas agem assim? Porque elas estão dominadas pelo prazer que as delícias dos prazeres mundanos lhe oferecem. Só por isso. É por isso que essas pessoas se tornam assim. Então, se isso funcionar, alô? Vocês aí, estão me vendo? Me ajuda aí, ó. Não quer virar a página, faz favor. Travou? Mas por que trava? Aí. Então, que eu aprenda a amar mais a Deus do que os prazeres deste mundo. Amar a Deus tem que ser aprendido, sabia disso? Ninguém consegue amar a Deus assim. Ai, agora eu amo a Deus, eu sinto. Sentir não significa nada em relação a Deus. Sabia? Hã? Ai, entrei na igreja, agora eu estou sentindo. Será que não é aerofagia? Gases. Então, toma cuidado com o que você está sentindo. Isso pode virar um terror aí. Então, veja só, quando você faz o que é mal, você fez o que é mal porque antes você sentiu o mal, correto? Mas quando você faz o que é bom, a vontade de Deus, não significa que você antes sentiu o que é bom. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável a Ele, não a nós. Você imagine Deus dizendo para Moisés: Moisés, tem 3 milhões de homens lá no Egito que eu escalei você para tirar de lá. Moisés, vendo aquela maravilha, o fogo, a voz, depois dessa conversa, tremeu. E ele disse: eu não, eu não sei falar. Imagine Jeremias. Jeremias, meu brotinho querido, Jeremias era novinho. Eu escolhi você para levar a minha palavra a reis, a profetas, a sacerdotes, às pessoas mais importantes. Eu não passo de uma criança. Fazer a vontade de Deus não é gostoso. Vamos lá. Imagine aquela pessoa que se tornou sua inimiga.
Agora está diante de você. E você olha para ele e diz assim, lá vem. Lá vem a serpente. Muito bem. Mas Deus diz assim, eu quero que você pare, escute e convide-a para tomar um café. Você vai gostar, não vai? Hã? Seja honesto. Não. Não vai. Lá no fundo você vai dizer assim, mas isso não pode ser Deus, é o diabo, é o diabo, é o diabo. É o demo. É o demo. Você não vai querer fazer isso. Mas é Deus. Uma vez, tinha uma Kombi, e eu estava guiando a Kombi, e eu passei na frente de uma boate. E eu senti uma voz assim dentro de mim, entra aí. Eu disse, em nome de Jesus, sai diabo. Foi isso que eu fiz. Continuei. Lá na frente, senti uma vontade de entrar naquele lugar. Voltei. De novo. Para, Kombi, entra aí. Em nome de Jesus, eu me conservo íntegro na tua presença. Sai, demônio. Continuei andando. E aquela coisa, volta. Só sei que eu fui para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, parei e entrei. Quando eu entrei, o negócio estava feio. Eu nem vou contar para vocês o que eu vi. Você imagine eu bonitinho, naquela época mais bonitinho, fortinho, bonito, entrando ali sozinho. Sabe o que eu ia falar para ele? Deus mandou entrar aqui para te pegar. Então, velhinho, você tá louco, velho. Então, veja só. Aí, eu entrei lá, fui entrando e tal, e Deus disse, lá dentro, aquela voz, eu desesperado, eu já não sabia mais no que crer, mas eu estava seguindo aquele fluir. Vá ao balcão. E fui ao balcão. Cheguei no balcão, dá uma pinga aí. Não. Cheguei no balcão, eu olhei, e eu vi uma penumbra assim. Quando eu estiquei o pescoço, eu vi um homem armando um revólver 38 e levando na direção do ouvido. E eu disse, não faça isso em nome de Jesus. Ele olhou e disse, você disse o quê? Eu disse, em nome de Jesus, não se mate. Deus me enviou aqui para trazer a mensagem da sua graça a você. Aí eu entendi que era Deus. Ele desengatilhou a arma e disse, você está falando igual a minha mãe. Minha mãe sempre falou que eu precisava ouvir mais a Deus. Ela mora no Rio de Janeiro, sentado, e eu ali, e aquele som. Aí eu falei, não faça isso. Ele falou, não, eu preciso me matar, não quero mais viver. Eu falei, não, hoje Deus vai mudar seu coração. Por fim, ele se levantou e eu comecei a conversar com ele. Ele começou a chorar. Eu disse, entrega a sua vida ao Senhor. Não é à toa que Deus me trouxe aqui dentro, eu jamais entraria aqui. E então ele se entregou a Jesus. E eu fui com ele no outro dia até a rodoviária. Ele pegou o ônibus e foi para o Rio de Janeiro se encontrar com a sua mãe. É maravilhoso ou não é isso? Lógico que é.
Mas, meus irmãos, que eu aprenda a amar mais a Deus do que os prazeres deste mundo. Uma pessoa dominada pelo prazer é uma pessoa completamente destruída. Se você acha que este mundo vai lhe trazer todos os benefícios possíveis, você se engana. Você pode namorar errado e vai acabar casando errado. Você pode me enganar, mas lá na frente você será enganado. Você pode enganar sua esposa e depois enganarão você. Você pode ser duro com pessoas, mas depois as pessoas esfregarão seu rosto numa lixa. Muitas pessoas dizem: aqui se faz, aqui se paga. De onde veio isso? Da Bíblia? Não. Mas da experiência da Bíblia. Porque a Bíblia não diz com essas palavras, mas ela ensina que isso pode ocorrer. Eu não sei o que você está passando agora. Mas se você deixou Deus de lado, ou está deixando Deus de lado, por prazeres pessoais, abra os seus olhos e volte-se para Ele. Por fim, um tempo termina, outro começa. E todos eles são determinados por Deus. Se você reparar nas palavras de Paulo, ele diz: nos últimos dias. O que isto sugere? O final de um tempo. Nós estamos vivendo os últimos dias. Ou não estamos? E o que vai acontecer depois desse tempo? Jesus vai voltar. A cada período novo que Deus determinou neste mundo, quando você estuda a história, eu acho que hoje eu estou meio chato, né? Minha voz não está saindo direito? A cada período novo na história, sempre houve um avivamento. Sempre. Você pode observar. Quando surgiu o período dos reis em Israel, houve uma euforia, uma alegria muito grande. No início da igreja, olha que avivamento. No início desta igreja, que avivamento. Quando você entrou aqui, e Deus falou com você, que avivamento. Mas com o passar do tempo, sabe o que acontece com a gente? Nós vamos nos esquecendo do que Deus fez por nós. Nós vamos nos esquecendo do que tudo isso aqui representa. Se você não tivesse entrado aqui um dia, talvez hoje você já estivesse morto. Se você não tivesse entrado aqui um dia, talvez você hoje estaria internado numa casa de repouso, como um louco, depressivo. Você não teria sido curado. Você não estaria mais forte, suportando o que você suporta. Mas com o passar do tempo, você pode estar mudando.
Você já não é mais a mesma pessoa. Vamos pensar. Deus está querendo fazer algo novo em nosso meio. E sempre que Deus começa a terminar um período para iniciar outro, o que nós vamos observar? A lista de Paulo. O egoísmo sendo motivado pelo orgulho. Nós vamos observar traidores, pessoas duras, xingadores. Você já percebeu o começo de um namoro? Todo mundo é feliz, alegre. Mas já percebeu quando ele começa a terminar? É uma xingação. Ou eu estou falando alguma bobagem? Olha as histórias bíblicas. Voltando à história de Amã, Mordecai e Esther. Já vou falar logo os três para não me equivocar mais. Imagine a festa que foi quando Amã foi enforcado naquela forca. Mas e depois? De novo, eles se afastaram de Deus. A ponto de Jesus falar: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Deus quer mudar uma pessoa. Deus quer mudar você. E a mim. Mas o que nós fazemos? Nós queremos continuar sendo a pessoa que sempre fomos. Nós nos agarramos com a nossa personalidade e dizemos: eu sou assim e vou morrer assim. Ninguém diga Gabriela. Quando você começou com Cristo, foi uma euforia. Mas com o passar do tempo, você vem aqui e dorme. Você já não tem mais a mesma euforia, a mesma motivação. Por quê? Porque você está sendo teimoso. Você não está permitindo que Deus mude sua vida. Neste exato momento, você pode estar dando um rumo errado à sua vida. Não faz muito tempo, um pastor me procurou e disse: eu quero conversar com você sobre alguns projetos. Mas eu disse: você tem que... Aí eu conversando com ele, não, mas ele falou: isso aí não dá. Ensinar ao povo não dá. O povo gosta de emoção. Então eu pergunto: você quer trabalhar na televisão, num circo, ou você quer ser pastor de igreja? Você quer que o povo fique pulando, batendo palma, gritando, dando glória a Deus, aleluia, e depois sai que nem um esculacho na rua? Não sabe nem o que fazer. Todo pastor que é chamado por Deus deve se preocupar com a saúde espiritual do seu povo. Mas o que eles fazem? Em vez de motivarem as pessoas a buscarem a Deus, eles motivam as pessoas a buscarem coisas terrenas. Por quê? Porque eles querem ver a igreja crescendo. E quanto maior o número, talvez eles se beneficiem, tanto financeiramente, como promovendo a sua autoimagem. Todos nós queremos ver a igreja de Deus crescer, mas da maneira correta.
Arão, você se lembra no deserto, quando Moisés estava recebendo as tábuas da lei? O que ele fez? Ele fez um bezerro de ouro. Sabe o que aconteceu? Todo mundo começou a se prostituir diante daquele tal ídolo. Muitos pastores, por quererem ver suas igrejas crescerem, eles só querem criar emoções, pregam ilusões. Por quê? Por causa do orgulho e egoísmo. Eles precisam mostrar que são alguma coisa, que podem ganhar dinheiro, e mentem. Eu já ouvi pastores dizendo, eu sei que eu preciso instruir o povo de Deus, mas o meu povo lá ainda não está preparado para aprender a Bíblia. Eu pergunto, é assim que você ensina o seu filho? O seu filho está preparado para ir à escola? Por que você manda? A maioria das crianças, quando vão à escola pela primeira vez, pelo menos no passado, choravam no portão. Lembram-se disso? Parecia que o pai estava abandonando, a mãe estava abandonando. Fica aí, meu filho. E a criança, mãe. Ou não era assim? E você chama isso de estar preparado? Por mais que você fale, filhinho, você tem que ir para a escola, blá, 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 mas você sabe que aquilo é importante. Alguns pastores acham, se eu for ensinar, o povo vai embora. Só vai embora quem não é de Deus. Quem é de Deus fica. Eu nunca vi pessoas que amam a Deus recusar a instrução do Senhor. Nunca vi. Muitos pastores esquecem o que Jesus pediu a Pedro. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. O verbo apacentar significa cuidar do meu rebanho. Dê a ele condições de subsistência. Ninguém adquire condições com promessinhas. Você está dando um duro danado na sua empresa. Aí você chega para os seus funcionários, você não os paga 2 meses. Diz assim, olha, hoje será um dia especial. Todo mundo olha para a sua cara e diz assim, desgraçado. Mentindo você não leva ninguém a nada. Há certos maridos que saem para a mulher, vou trabalhar. Eu tenho uma tia que casou com um cara. A gente sempre falava, cuidado, tia, com esse cara. Não, eu gosto, eu amo. Você sabe o que ele fazia o dia inteiro? Andava de trem. Trabalhando. Vendo as estações, o estado das estações. Vagabundo. Parava em todo lugar, não fazia nada. Tomou um pé muito bem dado. Porque não quis mudar a hora essa. Quando foi descoberto, uma hora vai ser. Meu irmão, imaginemos pessoas em várias situações. Por exemplo, eu falei de pastor. E o político? Ô, Celino, aguenta a mão aí. Vai sobrar para nós agora. Político e pastor, meu pai do céu. Qual é a preocupação de um político? Honrar seus eleitores. Ou não é isso? Ele apresentou uma chapa, ele apresentou o seu programa, e agora ele vai lutar por aquilo. Mas se ele luta por si mesmo, o que ele faz? Ele luta pelo micro e destrói o macro. Vamos pensar no jornalismo.
Ô André, aguenta a mão aí. Tem outro jornalista aqui, não? Quem é jornalista aqui? Então vocês estão ferrados agora comigo. A Carol é jornalista também? Meia boca também, né? Então, veja só. Qual é o papel do jornalismo? Não é ser os olhos e a boca de um povo. Mas quando essa classe se conchava ou se aconchava, tanto faz um como o outro, tanto faz conchavar como aconchavar, os dois modos são corretos. Com grupos partidários que vão lhe trazer benefício, o que ele faz? Ele se preocupa com o micro em detrimento ao macro. Ele destrói, ele se torna uma pessoa de péssima influência. E destrutiva, por sinal. Então nós temos maus políticos, nós temos maus pastores, nós temos maus jornalistas, nós temos maus artistas, nós temos maus motoristas. Realmente. Mas temos bons também. Mas temos os maus. O pai, a mãe, o filho, o empregado, o patrão, o amigo. Aplique esses princípios a esses. Quando o pai se preocupa só consigo, bom, vou chegar, vou ver o jogo. Mas ele não conversa com a mulher, ele não conversa com os filhos, o que vai acontecer daqui a um tempo? O filho que não honra o pai, que não se preocupa em ajudar o pai, passa batido, o que vai acontecer? Eu preciso terminar, já falei muito, né? Pessoal, amizades. Por que você quer ser tanto amigo do Sérgio? Por que você fica na sombra dele? Por que você não é igual a outras pessoas como você é com ele? Eu sei que algumas pessoas você adquire mais intimidade. Isso é normal da vida, não é isso que eu estou me referindo. Mas por que você quer tanto ali? Existe algum interesse? Deus está dizendo, cuidado com esse estilo de vida. Mas a pessoa não muda porque ela é dura de coração. Meus irmãos, um dia todos nós vamos ter que prestar contas a Deus. E o apóstolo Paulo fala isso. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Romanos capítulo 14, verso 12. Se você não está educando o seu filho segundo a vontade de Deus, você está falhando e você vai ter que responder perante Deus por causa disso. Se você não está sendo um bom pai, você vai ter que responder. Bom marido, bom filho, bom empregado, bom patrão, bom amigo. No nosso texto bíblico, o autor de Hebreus diz que Deus ficou irritado e não permitiu que essas pessoas entrassem no lugar de descanso. Pessoas que não fazem a vontade de Deus nunca terão descanso para suas almas. Por quê? Elas não são pessoas completas.
elas sempre estão escondendo algo. Mas não é um pecado, mas são artimanhas, são ardis. Entende o que eu digo? São tramas. As pessoas tramam porque elas querem abocanhar algo. E quando não conseguem, te abandonam. A minha esperança é que Deus tenha usado a minha vida nesta noite para mostrar a vocês princípios espirituais e abrir seus olhos, tanto para se defender, como para se arrumar, para se consertar. Essas coisas que eu comentei à noite, virão na sua vida, sem dúvida alguma. Na semana que vem, eu pretendo dar continuidade a isso, falando sobre o faraó, em que Deus endureceu o coração do faraó. Mas não foi Deus que endureceu, foi o faraó que se endureceu. E o resultado foi uma destruição tremenda. Por isso que Hebreus diz: se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o teu coração, porque tudo que virá à frente é só destruição. E não há corrente, não há campanha que te livrará do mal que pode chegar à sua alma. Por favor, me escutem. Eu quero o bem de vocês. Eu quero que vocês tenham uma vida com Deus muito abençoada. Então, por favor, não endureçam os seus corações quando ouvirem a voz do Senhor, o teu Deus. Jesus foi obediente, mas mesmo assim sofreu. E o seu descanso não foi a morte, mas a ressurreição. Algumas pessoas, quando alguém morre, dizem assim: descansou. Será? Descansar, meu amigo, é repousar nos braços do Pai. Longe do Pai não há descanso. Só existe tormento. Igreja verdadeira quer aprender. Pastor verdadeiro quer instruir. Porque um quer ser apacentado e o outro é chamado para apacentar. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.